Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e agora nessa videoaula nós iremos conversar um pouco sobre a função quadrática. Nós já falamos sobre a função quadrática em outras vezes, mas nunca é demais nós revisarmos esse conteúdo porque é uma parte muito importante do ensino médio, que cai principalmente no primeiro ano do ensino médio. Então vamos conversar um pouco sobre isso. E depois vocês podem olhar em outras aulas algo mais detalhado. Então vamos lá. Então nosso objetivo é entender um pouco o que é a função quadrática e seus elementos e resolver problemas que não precisem usar a fórmula de Bhaskara. Na verdade eu escolhi 2 problemas justamente para não usarmos Bhaskaras, mas eu vou explicar para vocês algumas questões que você pode também resolver sem usar Bhaskara. Então vamos lá. Então, aqui nós temos 2 parábolas, uma que pode ser entendida como sendo o lançamento de uma bola que partiu, por exemplo, deste ponto aqui, é lançada, chega até uma determinada altura e começa a cair e volta para o solo. Esse tipo de problema é modelado por uma função quadrática. Problemas que envolvam lucro também, alguns deles, quando o lucro depende da produção, pode também ser modelado por uma função quadrática. Aqui é como se nós tivéssemos a outra parte aqui, tá? Então aqui nós temos o gráfico da função quadrática representando essas 2 situações. E o gráfico da função quadrática é uma parábola. Se você não lembra como é que é uma parábola, tente lembrar daquelas antenas parabólicas que nós tínhamos, não sei se ainda existe hoje em dia, né? Mas aquelas coisas que nós tínhamos antigamente. Não sei se vocês já viram algo do tipo. Então, a parábola é a parabólica é uma receptora de sinal. Se você não lembra, os sinais são transmitidos e eles chegam na parábola e de modo que eles se concentram num único ponto chamado foco. Então você pode revisar essas questões. Entender o que significa essa questão dos focos. Pois bem, então vamos relembrar o que significa uma função quadrática e depois entender os elementos gráficos dela. Uma função quadrática, ou função polinomial do segundo grau, que também é um nome bastante comum, embora eu prefira esse nome, função quadrática, é da forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e o a ele é diferente de zero, porque se ele fosse zero, nós eliminaríamos essa parte e teríamos uma função afim. Então, nós não queremos que isso aconteça. Então, eu vou, agora que nós relembramos o que é uma função quadrática, explicar para vocês estes elementos olhando o gráfico de uma função quadrática. Tá? Então, vou explicar o que significa o a, o que significa o b e o c. Então, vamos lá. Ok, então aqui nós temos o gráfico de uma função quadrática, como eu avisei que nós íamos fazer. Aqui está esse gráfico verde, é uma parábola que representa a função quadrática. Pois bem, essa função quadrática, se você quiser saber, ela é essa aqui, ó. 0.x ao quadrado mais 0.4x menos 2.9. É claro que se eu mudar os elementos aqui, o a, está vendo aqui, o a, o b e o c, ela vai mudar. Por enquanto nós temos essa parábola. Agora vamos entender o que cada um desses coeficientes interfere no gráfico. Vamos começar com o coeficiente a. Veja que aqui nesse momento nós temos ele 0.8. Quando eu aumentar esse coeficiente, veja, o gráfico está ficando mais imprensado, como você vê agora. Está vendo? À medida que nós fazemos isso, ele fica mais apertado. Então, quanto maior, mais os ramos da parábola estão próximos um do outro. Além disso, quando ele estiver negativo, veja o que acontece. O gráfico vira, ele emborca, ok? Então, acontece isso. E é claro que, à medida que ele vai ficando mais negativo ainda, ele também vai ficando mais imprensado. Os ramos
da parábola ficam mais próximos um do outro. Então, é isso que esse coeficiente A faz com o gráfico da parábola. Às vezes a gente fala negativo muito grande, mas negativo muito grande, na verdade, ele é mais próximo de zero, tá? Mas aí a gente troca as nomenclaturas para ficar algo parecido com o grande positivo e o grande negativo. Então, eu espero que você tenha compreendido o que é que esse A faz no gráfico da parábola. Agora vamos entender o que é que esse B faz. Então, eu tenho aqui o valor B, por exemplo, 0,4. Quando eu aumentar, veja o que acontece. Quando eu aumento, ele fica positivo e maior, o gráfico ele desloca um pouco para a esquerda. Veja o que está acontecendo. Percebe? Aqui, ó, veja nesses pontos aqui. Ó. Eles vão ficando mais para a esquerda. E quando eu diminuo, ele vai ficando mais para a direita. Veja, o gráfico fica mais para a direita. E assim por diante. Então, eu vou deixar agora esse C em zero. Vamos ver o que esse C faz. Esse C ele vai ser responsável por subir a altura do gráfico ou descer a altura do gráfico. Veja, então ele é o responsável por isso. Então é importante que quando você estiver estudando uma função quadrática, você entenda a função de cada um desses coeficientes. Então vamos lá. Sempre que você vir uma função quadrática e você bater o olho naquele coeficiente A, você sabe, se ele for positivo, o gráfico vai estar assim, a parábola voltada para cima, se for negativo, voltada para baixo. E quando ele vai crescendo, positivo crescendo, então você vai ter que a parábola vai ficando mais imprensada, os ramos vão ficando mais junto um do outro. Ok? E da mesma forma quando você olha para o negativo. Quando é negativo, primeiro que ela vai estar assim, e quando ela é negativo muito grande, ou mais perto do menos infinito, ela vai ficando imprensada. E o B? O B ele é responsável pelo deslocamento horizontal da parábola. Quando ele é positivo, ela desloca para a esquerda, lá para os negativos. E quando ele é negativo, ele se desloca lá para a direita, lá para a parte positiva. E de novo, o C, ele levanta e desce a parábola. Pois bem, então agora eu vou voltar, já que você já conhece esses elementos, nós vamos voltar para me explicar uma coisa também importante aqui sobre a parábola. Então vamos lá. Ok, então nós já vimos o gráfico. Uma coisa que é interessante você estudar depois é a forma canônica da parábola, da função quadrática. Escreva ela assim, ó, ax menos m mais k. Ok? Essa é a forma canônica. E depois tente entender ela, o que significa esse m e esse k, relativamente à função na forma ax² mais bx mais c. Esse k aqui, naturalmente, ele vai ser o responsável por subir e descer o gráfico da função. E esse m, ele vai ser o responsável por deslocar a função, tá? Para a direita ou para a esquerda. Pois bem, já que nós entendemos os elementos da parábola, da função quadrática, então vamos resolver problemas. Vamos fazer juntos um problema bem interessante. Eu tenho aqui a seguinte atividade. Um foguete é lançado do solo e sua altura em metros após t segundos é dada por essa fórmula aqui. H de t, a altura, é menos 5t² mais 20t. Aí eu pergunto para você, qual é a altura máxima atingida por esse foguete? Então vamos descobrir qual é essa altura máxima já já. Após quanto tempo esse foguete volta ao solo? Ou seja, ele é lançado e depois de um certo tempo ele voltou ao solo. Nós vamos entender isso. Eu vou resolver o primeiro problema da altura máxima e depois o segundo problema. Pois bem,
Antes de resolvermos, só quero deixar claro que o gráfico dessa função ele é alguma coisa desse tipo aqui, tá? Parte aqui do momento zero, ele é lançado, aí vem e desce aqui de volta para o Sol. Então, obviamente, tem um momento aqui que ele chega na altura máxima, esse momento aqui. Para esse x aqui é a altura máxima, que eu vou denominar como xm. Esse xm da altura máxima, ele vai ser a média aritmética das raízes. Então, eu tenho uma raiz 1 aqui, uma raiz 2. Eu pego, somo essas raízes, divido por 2, aplico na função e eu tenho a altura máxima. Isso é uma maneira de fazer. A outra forma de fazer é você usar a fórmula desse m, que ele é menos b sobre 2a. Ok? Então, você escolhe uma das duas maneiras. Se eu olhar para cá, para a função, eu encontro imediatamente o valor b. Esse b é o 20. Se eu olhar de novo para cá, eu encontro imediatamente o valor a, que é o menos 5. Então, eu vou dizer aqui, olha, o a é o menos 5 e o b é 20. Então, quando o xm aqui for igual a menos, eu vou colocar aqui 20, 2 vezes menos 5, e vamos fazer essa conta. Então, tem aqui menos, aqui em cima é 20, e aqui 2 vezes menos 5 é menos 10. Então, você pega agora e divide 20 para menos 10, dá menos 2. Só que tem esse menos aqui, menos 2 vezes menos é 2. Então, aqui, neste momento, quando isso aqui for 2, é que o foguete vai atingir a altura máxima. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 2 e aplicar na função, tá? Então, eu vou fazer aqui. A altura, quando o tempo for 2, é menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 20 vezes 2. Quando você fizer essas contas, você vai obter aqui menos 20 e aqui, nessa outra parte, 40. Então, 40 menos 20 é igual a 20. Significa que 20 metros foi a altura máxima atingida por esse foguete aqui, neste momento. Se você, por acaso, não decorar isso aqui, esse valor de m, você encontra as raízes. Eu vou explicar no próximo exercício como encontrar essas raízes. Então, vamos lá. Eu quero saber após quanto tempo ela volta ao Sol. Lembrando que o gráfico tem essa forma aqui, né? Ok? Então, na primeira raiz é o momento de lançamento desse foguete. Na segunda raiz é o momento em que ele volta ao solo. Então, eu tenho aqui raiz 1, T1 e T2. Eu vou encontrar essas raízes e estou interessada nessa aqui. Então, vamos lá. A altura é dada pela seguinte fórmula. E eu quero descobrir quando isso aqui é zero. Para que valor de t isso aqui é zero? Como essa é uma equação incompleta, eu não preciso da fórmula de Bhaskara para resolvê-la. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu só vou olhar para essa parte aqui, ó. Menos 5t ao quadrado mais 20t igual a zero. Isso aqui, se você quiser reescrever de outra forma, eu vou dividir tudo por 5, para ficar por 5 negativo, para ficar mais simples. Quando eu dividir por 5 negativo, eu vou ter t ao quadrado menos 4t, 20 dividido para 5, 4, igual a zero. Ok? Então, você tem isso aí. Agora, faça o seguinte. Ponha t em evidência. T vezes t menos 4, igual a zero. Aqui tem um fator t e aqui tem outro fator t. Então, quando eu retiro um desses fatores t, eu vou ter essa multiplicação aqui, t vezes t menos 4. Se você multiplicar t vezes t, dá t ao quadrado. E t vezes menos 4, menos 4t. Voltamos para a situação anterior. Agora, lembre-se daquela propriedade dos números. Quando eu tiver dois números multiplicados, dois números reais multiplicados e é zero, então um ou o outro é zero. O que significa isso, então?
que t é 0 ou t menos 4 é 0. Mas para t menos 4 ser 0, significa t igual a 4. Então, nesse momento, nós teremos, desses dois momentos, nós teremos que a função zera. Ela zera no 0 e depois no 4. O que significa cada um desses valores? 0 é o momento de lançamento do foguete e 4 é o momento que ela volta para o solo. E ela começa a voltar de novo lá em 2. Lembra na média aritmética das raízes? Eu tenho aqui raiz 1 mais raiz 2 dividido para 2 é igual a 2. Lembra que esse aqui foi o valor máximo anteriormente que nós vimos? É isso aqui, ó. Ok? Se você não recorda essa fórmula de menos b sobre 2a, você encontra as raízes, soma e divide por 2 e você tem o valor no qual a função atinge o valor máximo, que aqui foi 20, né? É isso. Pois bem, então, depois de 4 segundos, esse foguete vai voltar ao Sol. Isso é só para dizer para vocês, esse é um tipo de equação que nós vamos resolver sem a fórmula de Bhaskara. Toda vez que você tiver uma equação incompleta, você não precisa de Bhaskara para resolver. O outro tipo da incompleta é aquela que tem ax ao quadrado menos algum número, por exemplo, menos c, ok? Assim, deixa eu explicar. Ax ao quadrado menos c igual a 0. Se você tiver uma desse tipo, veja que agora tem o x ao quadrado, mas não tem o x. Você também não precisa de Bhaskara para resolver, tá? Basta fazer como se você estivesse resolvendo a equação de primeiro grau. Passa o c para o outro lado, divide por a, porque você quer isolar o x, e agora você extrai as raízes. Ok? Então você tem isso aqui, outra forma de resolver a equação quadrática. Quando tiver a equação completa, você pode usar Bhaskara também se quiser, mas existem outras maneiras de fazer isso, por exemplo, usando o método de completar quadrado, que eu não vou falar agora, mas eu acho que eu já falei em algum momento. Se eu não falei, eu vou falar em outra oportunidade. Você pode tentar aprender esses métodos. Pois bem, eu agradeço a você por ter ficado conosco aqui até o final. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Forte abraço e até lá.